Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo imensamente Terezinha Raimann pelo convite, por estar aqui. Quero manifestar a minha alegria por estar com colegas, pessoas que eu conheço há tanto tempo, outras mais recentemente, mas digo a vocês que é um prazer enorme estar aqui e queria parabenizar a Terezinha por essa importante iniciativa que é da realização do Animagia e que é da realização do seminário. Eu ontem já falava que um festival como este, ele ajuda a criar novas perspectivas e a perceber que existe no mundo muita possibilidade de a gente manifestar nossos afetos, nossas esperanças e, sobretudo, de humanizar mais a humanidade. A humanidade precisa se humanizar mais e eu acho que iniciativas como essa colaboram profundamente para que isso aconteça. Bom, o tema da minha fala, da minha palestra de hoje, ela está, como disse Miriam, concentrada num aspecto que são as transformações, vividas e provocadas no teatro de animação brasileiro. Mas eu vou fazer um recorte, porque esse tema é muito amplo, para trabalhar principalmente sobre o que a gente está chamando de hibridismo e heterogeneidade. Antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de fazer uma primeira preleção a respeito de como é que eu entendo o teatro de animação, né? Porque aí eu acho que o nosso diálogo fica mais claro e a gente vai definindo justamente o que é que nós estamos entendendo por essa arte. E o teatro de animação eu acho que todos concordam, é uma manifestação que ela reúne diversas expressões, como o teatro de máscaras, o teatro de objetos, o teatro de sombras, o teatro de bonecos ou aquilo que a gente chama também de teatro de formas animadas. Então, é um campo de expressão bastante amplo, né, que aglutina diversas manifestações. E eu gosto de usar essa expressão campo, que é um conceito trazido por um sociólogo francês que se chama Pierre Bourdieu, e eu gosto muito porque quando ele fala em campo, né, ele está dizendo para a gente que é um espaço de produção de conhecimentos, saberes e manifestações em constante luta e em constante consolidação por conta de diferenças que existem entre os pares, por conta de conhecimentos que são produzidos e, ao mesmo tempo, alguns deles são superados. E essa é uma luta, né, que se dá a partir da produção de saberes, por conta de uma história que esse campo vai produzindo a partir do trabalho dos próprios artistas. Para mim isso é importante, porque nós vamos ver o quanto nessa história do teatro de animação nem tudo foi tão sereno e tranquilo. Existem lutas, existem peleias, né? Oswaldo sabe disso. Então, eu acho que é importante marcar bem que ele é um campo em consolidação. Mas aí eu posso, né, começar me perguntando, bom, quais são as peculiaridades do teatro de animação? Existem diferenças entre o teatro de animação e o teatro de atores? São perguntas importantes que eu acho que a gente precisa se fazer, e aí eu acho que, para provocar, eu poderia começar dizendo que a grande diferença entre o teatro de animação e o teatro de atores é a presença da forma animada. Se por acaso esse teatro prescindir da forma animada, ele continua sendo teatro, mas vai ser um outro tipo de teatro, não vai ser o teatro de bonecos, não vai ser o teatro de animação.
Portanto, quando eu vejo um monólogo da Fernanda Montenegro, eu vejo um bom teatro, mas não é teatro de animação. E dentre essas especificidades do teatro de animação, o que é que eu acho que precisa destacar? Essa presença da forma animada, ela existe por conta do trabalho realizado pelo artista, pelo ator animador, né? A presença dele é fundamental. E eu gosto também de dizer que, né, nós sempre, no teatro de animação, sempre costumamos dizer assim, uma diferença fundamental é que, no teatro de atores, a personagem, ela se apresenta no corpo do ator. Enquanto que no teatro de animação, a personagem ela se manifesta na forma animada, no boneco, naquilo que é apresentado pelo ator animador. E o desafio fundamental dessa manifestação artística é criar a impressão de vida no objeto animado. Ou seja, né, o boneco, o copo, a garrafa, ela, a partir do trabalho do ator animador, ela precisa criar no espectador a impressão de vida. É preciso fazer crer que ele age, que ele pensa, que esse objeto, que esse boneco pensa. Porque se por acaso isso não acontece, é uma forma inanimada. Não acontece a relação com a plateia. Esse aspecto é fundamental, né? Ou seja, é preciso criar no objeto animado a impressão de que ele pensa, de que ele age, de que ele tem uma espécie de autonomia, ainda que todos nós saibamos que aquele boneco, que aquele objeto, ele é uma forma inanimada, ele não existe. Todo mundo que vai ao teatro já sabe de antemão que o boneco só existe por conta da presença do ator animador, ele que faz a animação desse boneco. Sem a presença dele, ele não existe. E o incrível é o quanto, mesmo sabendo que esse boneco não tem vida própria, né, as pessoas se autorizam e embarcam nesse jogo, nessa brincadeira, que faz com que, né, nós saiamos sempre com a impressão de que esse objeto, desse boneco, ele age, ele tem vida própria, ele é uma personagem, né? Essas são, vamos dizer assim, características que eu considero fundamentais, mas é preciso sempre duvidar delas, né? Nem tudo que a gente coloca aqui como definitivo se mantém. O tempo também faz com que a gente vá modificando isso. Eu gosto muito de uma fala de um escritor português que se chama Gonçalo Tavares, e ele é do campo da literatura, claro, mas ele também é um performer, eu vi, ele escreve para teatro e tal, e ele dá um conselho para a gente, que é olhar pelo canto do olho. Eu gosto muito dessa coisa que é olhar assim, né? E às vezes eu acho que nós podíamos acrescentar, nós aqui, que daria para a gente dizer, ó, dá para olhar pelo canto do olho e com o beiço torcido, né? Se fazemos isso, a gente duvida um pouco mais. E aí eu acho que, quando eu digo, né, que nós temos como uma premissa que no teatro de animação a personagem se manifesta no corpo do boneco, na presença do boneco, e no teatro de atores, a personagem, ela está presente no corpo do ator, né? Ou seja, quando a gente faz essa separação, teatro de atores, a personagem está no corpo do ator. No teatro de bonecos, a personagem está no boneco. E aí nós vamos ver, a partir de algumas imagens, que não é bem assim. Então, por isso eu gosto de dizer que o teatro de bonecos é um campo em consolidação e, principalmente, ele é um campo movediço. Movediço porque, assim, tudo que a gente afirma aqui agora, daqui um pouco não é mais. E isso é bom, mas também é um horror,
porque a gente está sempre se perguntando o que é, o que não é. E como nós gostamos de fazer definições, principalmente para quem está na universidade, né? Quem está na universidade precisa do conceito, precisa de definição e tal. Então, desarruma a cabeça da gente com muita frequência. Mas se nós quisermos, então acho que pus um pouco disso antes de entrar propriamente nas transformações, mas queria falar de duas mudanças significativas que aconteceram a partir dos anos 70, dos anos 60, dos anos 70 no Brasil. Até então, o teatro de animação era visto, nem se chamava teatro de animação, se chamava teatro de fantoches e teatro de bonecos. Esse teatro, ele era visto como uma manifestação quase que exclusivamente para crianças ou como manifestação de teatro de bonecos popular, notadamente o mamulengo, né? Então, eu acho que nós, e eu que comecei a fazer teatro no final dos anos 70, nós começamos a batalhar para que essa concepção, que essa visão, ela fosse modificada. Não porque não quiséssemos que o teatro de animação fosse teatro para crianças, e não porque não quiséssemos também que o teatro de animação tivesse ou abarcasse ou agregasse as manifestações populares. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Isso faz parte. No entanto, o teatro de animação não é só isso. Ele é isso e muito mais, muito mais. Então, e essa luta toda por criar uma nova visão sobre teatro de animação no Brasil, ela se deu a partir dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70. Vale lembrar que esse é um período que a gente estava vivendo sob a ditadura militar no Brasil. E o desejo de mudanças na sociedade, ele era enorme, né? Todos nós lutávamos muito pela redemocratização do país. Todos nós lutávamos muito por maior participação para tomar decisões. E isso vai reverberar, naturalmente, no teatro de animação. No teatro de animação que extrapola essa questão, e aí todas essas formas mais didáticas, né, conteudistas de teatro, elas dão lugar a um outro tipo de expressão. Só queria, então, que a gente tivesse claro que essas transformações, elas não acontecem por acaso, elas estão respaldadas e no bojo de uma necessidade de mudanças cotidianas que estavam muito presentes na sociedade brasileira naquela época, que era já os anos 60, final dos anos 60, e todos os anos 70 e daí para frente, né? Então, quando nós pensamos nessas principais mudanças, eu gosto de trazer uma definição, né, de que esse teatro que antes se fazia com mais visibilidade era tido como um teatro homogêneo, né? E o professor Henryk Jurkowski, lá da Universidade de Varsóvia, ele nos ajudou muito nas definições, né, de homogêneo, heterogêneo, de hibridismo, porque estudou muito isso a partir do que acontecia lá na Europa, e é impressionante como isso também acontecia de alguma maneira aqui. E ele diz assim, que o teatro de bonecos homogêneo é aquele teatro fiel às suas centenárias convenções. É um teatro não contaminado por outros meios de expressão. Então, ontem à noite, o que nós vimos aqui, né, define muito claramente o que é esse teatro homogêneo, onde há a preponderância, a total, né, permanência do espetáculo, ela se dá com a presença de bonecos. São somente os bonecos que nos fascinam. E é um modo de fazer teatro
que acontece há centenas de anos, né? Ele é muito recorrente e eu acho que o teatro de bonecos popular é o campo onde isso ainda hoje é mais visível. É nesse teatro, com referências ao teatro de bonecos popular, no qual a gente percebe ainda um teatro de bonecos homogêneo. Mas não é só isso, não. Existem muitos outros, né, muitos grupos de teatro hoje no Brasil ainda fazem esse teatro de bonecos em que, né, aparece em cena os bonecos só e não há a intervenção, não há o diálogo com outras manifestações. E aí eu trago para vocês uma imagem, né, desse trabalho do William, que é o Velho Lobo do Mar, né, em que ele atua justamente naquele espaço específico que é o da empanada, né? Acho que dá para ver ali. Vocês viram esse espetáculo, vocês viram ontem à noite também. Vocês podem ver que todo o espaço de atuação, ele se, eu vou usar a expressão restringe, mas ele está circunscrito à empanada, ele não extrapola a empanada. Tudo acontece ali. O espetáculo de ontem, eu acho que é uma boa demonstração disso, é esse espetáculo, Velho Lobo do Mar, que se apresentou aqui em Blumenau muitas vezes, né? É uma demonstração bem clara. Tenho aqui uma outra pequena imagem desse espetáculo, que é bastante conhecido, em que demonstra, né, que são esses elementos todos, né, o boneco, né, o pássaro, o peixe, são elementos muito claramente definidos. No entanto, né, gosto de dizer para vocês que esse teatro foi se modificando. Eita, deixa eu puxar aqui. Esse teatro foi se modificando e nós passamos a ver que existe um teatro que não é mais só um teatro homogêneo, mas ele é um teatro heterogêneo. E aí, o que é que nós entendemos por teatro heterogêneo ou híbrido? Primeira questão que eu acho que se coloca para a gente entender essa mudança, essa transformação, é que ele deixa de ser um teatro que obedece àquelas formas tradicionais tão amplamente conhecidas e ele rompe essas fronteiras. Ao romper essas fronteiras desse teatro de bonecos tão amplamente conhecido, ele se transforma num outro teatro, porque ele passa a recorrer a vários meios de expressão, como a dança, as artes visuais, o vídeo, o cinema. Ou seja, os códigos e os registros que tornaram essa arte amplamente conhecida do grande público, elas são derrubadas, né? Total ou parcialmente, são abandonadas pelos bonequeiros que começam a experimentar outras formas de expressão. E isso vai interferir diretamente nas terminologias desse teatro. Então, só para vocês terem ideia, nos anos 60 aqui no Brasil se realizavam festivais de teatro de fantoches, né? Essa terminologia fantoches, ela foi caindo em desuso porque ela se aproximava muito mais das práticas de um teatro de bonecos que se realizava em sala de aula. Então, a ideia, já nos anos 70, era justamente superar, quer dizer, modificar essa ideia de teatro de fantoches para teatro de bonecos. Eu tive o privilégio de participar do congresso da BTB em 1979, em janeiro de 1979, lá em Ouro Preto, em que o congresso decidiu que não se chamaria mais teatro de fantoches e que seria teatro de bonecos. Olha que maravilha, né? Não passaram-se muitos anos, Ana Maria lança um livro que é a tese dela, em que ela denomina teatro de formas animadas. E aí pronto, todos não, ai que bom, graças a Deus, porque agora teatro de... Nossa, e tem toda a razão. Isso não era
sabe, tão simples, não mudava assim porque, por decreto, por decisão. Muitas brigas, mas eu chego lá ainda. Então, ele sai disso para se transformar num teatro de formas animadas. Por quê? Porque se percebia que a expressão boneco, ela não dá conta de abarcar todas as manifestações que esse teatro reunia. E mais recentemente, passou-se a utilizar, em concomitância, vamos dizer assim, com o teatro de formas animadas, a expressão teatro de animação. Mas olha, eu quero dizer para vocês, e o Oswaldo lembra bem, que nesse período ainda se brigava porque se acreditava o seguinte, quer ver, que um espetáculo onde tinha boneco de luva não podia ter marionete. Não dá para misturar as linguagens. Isso é como, vejam vocês, não dava para misturar uma máscara com boneco de luva. Olha só, né, o purismo que existia nesse período nas discussões. Só que muitos grupos não estavam nem aí, faziam e dava esse tipo de crise, né? Aqui o Oswaldo já lembra das brigas, das discussões e tal. Mas as nomenclaturas, por que eu acho que elas são importantes? Porque elas acabam revelando mudanças que foram acontecendo, né? Então, por exemplo, numa época se chamava de bonequeiro, bonequeira. Isso continua se utilizando, mas ao mesmo tempo tem muita gente que prefere utilizar a expressão ator animador e atriz animadora, né? Ao mesmo tempo, tem toda uma discussão sobre o uso da expressão manipular. Eu manipulo o boneco, eu manipulo... E tem gente que acha que manipular é uma expressão que não cabe para o trabalho que a gente faz. Porque nós não manipulamos. Porque quem manipula, segundo essa visão, quem manipula são os veículos de comunicação, quem manipula são políticos, quem manipula são as cifras econômicas que são divulgadas, que fazem a gente crer naquilo que na verdade não é, e que o trabalho do artista de teatro de animação não se configura como de um manipulador, por diversas razões. E quem faz teatro de boneco sabe disso, que a relação que se estabelece com o boneco não é uma relação vertical. Não é. O boneco fala, o boneco diz coisas que o bonequeiro precisa obedecer. E se ele não obedece, ele se rala. Se rala, porque é o seguinte, tu confecciona um boneco pensando que ele vai agir desse modo e não dá. Aí, ou tu descobre, ouve o que ele diz para poder agir e fazer o que ele oferece, ou, sabe, ele fica de lado. Ou então, há uma negociação aí. Ou seja, o boneco volta para a oficina, se corta uma perna, arruma e tal, aleja um pouco o boneco e ele retorna para a cena. Mas o que é preciso dizer isso? É porque a relação com a matéria, a relação com essa forma animada, ela é uma relação dialógica. Não é uma relação vertical em que o boneco faz o que o bonequeiro quer. Essa visão foi uma visão que também foi se transformando, sobretudo em relação ao uso dos materiais, sobretudo em relação aos processos de encenação, que passaram a perceber e a ouvir mais o que o boneco, o que a forma animada pode dizer. Ao mesmo tempo, né, há nessa ideia de que manipular não nos serve, é porque nós também não fazemos um trabalho que é de manipular o espectador. Pelo contrário, há um acordo tácito que se estabelece entre bonequeiro e plateia, porque as pessoas que vêm ao teatro sabem que isso aqui é uma brincadeira, sabem que a gente que está aqui na frente está mentindo, e eles, a plateia, aceita entrar nesse jogo e aceita que vai ser enganada, vamos dizer assim. Porque, na verdade, o que a gente está mexendo, o que a gente está animando, não é só um pedaço de pau, não é só uma forma, não é um sapato. A gente está mexendo, nós estamos animando emoções, sonhos, esperanças. Então, a expressão manipular
não é a expressão, para muitos, né, a expressão mais adequada. É claro que no dia a dia de um ensaio, né, Oswaldo não vai dizer assim, fulano, anime direito esse boneco, manipula, quem é que manipula? A gente usa no dia a dia, na expressão mais corriqueira, a gente acaba usando, sempre usando essa expressão manipular. Agora, nos textos, nesses registros mais duradouros, há uma ideia de que essa expressão manipular, ela seja substituída pela expressão animar. E eu queria agora contar um caso que pode ser um pouco demorado e tal, mas para caracterizar bem essa luta, né, do homogêneo em relação ao heterogêneo. E vejam vocês que hoje ainda se discute essa coisa do hibridismo, do heterogêneo, pensando sempre que é uma discussão atual. É atual, mas ela já começou há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E tem um episódio que aconteceu em 1983, do qual Oswaldo também foi protagonista desse episódio, lá em São Luís do Maranhão, que eu queria trazer para vocês perceberem como esse campo é um campo em consolidação e em luta constante, com diferenças entre os pares concorrentes que habitam esse campo, que é o teatro de animação. Aconteceu um festival, lá no ano de 1983, Oswaldo foi apresentar, é o primeiro espetáculo do qual ele participou aqui no Brasil, juntamente com Ilo Krugler, claro. Ele chegou de lá da Argentina e foi apresentar um espetáculo que se chamava Eu Estou Fazendo uma Flor. Nesse mesmo festival, nós do Gralha Azul fomos com um espetáculo que se chamava A Caminhada do Espantatudo nas Asas da Gralha Azul, dirigido pela Olga. O espetáculo do Oswaldo era dirigido pelo Ilo Krugler, que é essa figura tão, né? E, bom, estavam autoridades do mundo do teatro de bonecos ali, não só da América Latina, mas estava também aquilo que seria para nós o Papa do teatro, que se chama Jacques Felix, que era o secretário-geral, porque nós, do teatro de animação, nós do teatro de bonecos, temos uma associação que se chama UNIMA, União Internacional da Marionete, que foi criada em 1929. É, sem dúvida, a associação de artistas mais antiga. E o Jacques Felix era o secretário-geral, né, francês, e ele aportou em São Luís como secretário-geral da UNIMA para ver o festival. E também porque estava acontecendo um congresso latino-americano. Então tinha gente de diversos países. Bom, quando terminou a nossa apresentação, nós fomos lá para apresentar uma vez o espetáculo no Teatro Arthur Azevedo, e aconteceu um problema que nós tivemos que apresentar a peça 3 vezes porque se pagava ingresso. E porque aconteceu um fato muito estranho, que foi o seguinte: os bonequeiros que estavam organizando lá o festival fizeram um grande leilão de obras de arte uma semana antes do início do festival e arrecadaram muitos recursos que daria para alimentar todo mundo, hospedar as pessoas e tal. E aí receberam esse dinheiro, guardaram numa caixa de sapato lá na secretaria. Quando foram lá no outro dia de manhã não tinha mais dinheiro nenhum, tinham roubado, né? E aí, vejam vocês, aí não tinha dinheiro para pagar a comida das pessoas. E nos alojaram num colégio, sabe, com colchões no chão. Era essa, na verdade, a prática existente naquele período. Instalaram, assim, 5 chuveiros, um ao lado do outro, e a gente tomava banho tudo junto ali. Era esse o ambiente, porque roubaram o dinheiro. E nós fomos apresentar, então, uma vez o público gostou e a organização pediu, apresentem mais, porque a gente, no que entra o dinheiro que entra hoje, a gente compra o almoço e a janta de amanhã. Olha só, gente, era nessas condições. E apresentamos o espetáculo, eu estava mais feliz, porque via que o público reagia muito bem. E quando terminou a peça, eu fui ao encontro do Jacques Felix, essa grande autoridade que eu tinha conhecido meses antes lá na França,
e esperando que ele fosse dizer maravilhas do meu trabalho. E ele vira para o lado e diz assim, qual vai ser a próxima peça? Gente, mas eu fiquei tão... Sabe, a expressão, mas assim, eu desmontei, porque eu pensei que ele fosse dizer, né? O espetáculo do Oswaldo se apresentou depois dessa apresentação. E qual era a característica? Isso era uma característica do trabalho do Ilo, né? Os bonecos, o Ilo sempre tratou o boneco como um brinquedo que a criança pega, brinca e depois ela deixa de lado e segue brincando. E na peça acontecia exatamente isso. Primeiro que não eram muitos bonecos, né? Tinha inclusive uma cena de sombras, eu me lembro bem, e o Ilo tirava o boneco da mão, jogava aqui ao lado e ia e tal. Jacques Félix ficou tão horrorizado com isso, mas tão horrorizado, que ele acabou escrevendo uma carta para o Ministério, que era, né, o apoiador desse evento, e também essa cópia dessa carta para a ABTB, que é a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Chegou essa carta, e aí o Humberto Braga, que esteve aqui diversas vezes, né, eu fazia parte já do conselho editorial da edição da próxima revista Mamulengo. Exatamente. E aí Humberto me disse, Nini, o que é que nós vamos fazer com essa carta, sabe? O que é que a gente faz? A gente devolve dizendo que o senhor tem um pensamento velho, equivocado, mas não dá e tal. Enfim, como é que nós vamos... Enfim, vamos publicar a carta, e a carta foi publicada na revista Mamulengo, mas para rebater isso e não ficar só com aquela voz, nós convidamos a Fanny Abramovich, que eu não sei se vocês conhecem, né? Eu acho que a Fanny esteve aqui, né, Terezinha? Fanny esteve aqui, ela já faleceu, esteve aqui no FENATIB, no Festival de Teatro Universitário, porque Fanny, ela faleceu, ela foi uma grande escritora de livros para crianças, né? Só para vocês terem ideia, em 98, eu acho, eu estava em São Paulo, passando ali pelo Conjunto Nacional, e tinha uma fila, não sei o que era, de repente... Eu não sabia de nada. De repente, Fanny grita, Nini, tu vieste também? E ela estava assinando, ela estava fazendo uma noite de autógrafos, porque ela estava comemorando a venda de 1 milhão de livros para crianças. Só para dizer que essa mulher foi convidada para escrever uma carta-resposta. E aí ela disse, eu não vou escrever carta-resposta, coisa nenhuma, eu vou fazer uma entrevista com o Ilo. Para o Ilo colocar a posição dele em relação a isso que o Jacques Félix estava reclamando, que é essa história do homogêneo e do heterogêneo. Eu transcrevi, a carta é curta, eu vou ler aqui para vocês, porque daí eu acho que dá uma ideia muito boa do que é essa luta, né, e de transformações que foram ocorrendo nesse período. A carta foi publicada em 1984, mas o episódio que gerou isso é de 1983. E eu vou ler esse trechinho, não sei se vocês conseguem acompanhar lá, mas eu vou lendo para vocês assim, ó. Ele diz, o Jacques Félix, participando como espectador por meses e semanas em festivais de marionetes há muitos anos, eu tenho sido fortemente atingido por uma certa evolução na apresentação de espetáculos chamados de marionetes. Digo bem, chamados de marionetes, porque elas desaparecem mais e mais das nossas cenas. Agora é muito frequente que já não se apresente mais um teatro de marionetes, mas sim um teatro de atores com objetos, com máscaras, ou algumas marionetes, ou simplesmente um boneco com atores. Assistimos, pois, a espetáculos híbridos, onde o boneco tem apenas um pequeno espaço e, constantemente, é apenas uma figuração. E o público? Pois bem, os que decidiram por este gênero de espetáculo assistem a uma peça de teatro e nem sempre bom teatro. O espectador, assim, sai frustrado, né? E então ele se pergunta, por que as marionetes desaparecem no momento em que se reclama sobre ela todas as coisas?
Complexo de marionetista que lamenta não ser tratado como comediante? Ou simplesmente que o marionetista da década de 80 não é mais um verdadeiro manipulador, um verdadeiro animador, ou não tem mais imaginação? Penso que devemos refletir a respeito e é importante, sobretudo, se não quisermos que nossa arte desapareça de novo, completamente, como uma raça desapareceu pouco a pouco do globo. O êxito nem sempre está proporcional com a grandeza do dispositivo cênico. Acendamos, pois, nossa imaginação, retornemos ao manipulador e voltemos a criar juntos o verdadeiro teatro de marionetes para a maior alegria do nosso público que os reclama. Então vejam vocês que isso era 1983 e ele está reclamando a presença de mais bonecos. Ele está reclamando justamente e se contrapondo a essa mudança que estava acontecendo, que era o jogo e a interação entre atores e bonecos e a presença de outros elementos em cenas. E o espetáculo que o Oswaldo apresentou lá era muito próprio disso, né? Eu diria que aqui tem uma imagem que não é uma imagem desse espetáculo. Eu estou fazendo uma flor, mas é de História de Lenços e Ventos, do Ilo, onde vocês podem perceber que ele contracena com o boneco, e o boneco o que é? Uma folha de jornal, né? E foi um espetáculo que marcou profundamente, e ele registra, ele é um marco da mudança do teatro que se fazia para crianças no Brasil. Eu tenho também uma imagem aqui do espetáculo que nós apresentamos lá. Então, vejam lá no fundo, tem o boneco, que é a personagem central, o Genésio, que era um espantalho, e nós atuávamos como atores, cantávamos, dançávamos, fazíamos o que queríamos e manipulávamos os bonecos na frente do público. Mas, né, na visão, esse espetáculo foi o que nós levamos para São Luís, e esse aqui é um outro espetáculo com o qual nós circulamos bastante pelo Brasil no projeto Mambembão, né, em que vocês podem ver, estão os atores, lá está o Hector, aqui estou eu, e boneco fica aqui, né, no meio e tal, contracenando conosco. Essa já era uma prática bastante comum, mas criava esse tipo de embaraço, né, que eu diria que é um embaraço diplomático, né, porque ele manda uma carta reclamando, né, claro que vocês podem, se quiserem, vocês podem ver isso na revista Mamulengo, publicada no ano de 1984, que ali está a íntegra do texto, que tem algumas frases só que eu retirei, e mais a entrevista da Fanny, né? Enfim, eu queria agora passar para aspectos que eu considero que marcam bem profundamente as transformações no teatro de animação no Brasil. E eu selecionei 5 pontos, que são o espaço, o trabalho do ator e da atriz animadora, o diálogo com as outras artes, a ideia de que o boneco já não é um boneco, a ideia de um boneco que se transforma, e um 5º elemento, que é a ruptura com a tradição narrativa. Eu vou procurar, né, falar, não muito para depois a gente poder conversar, mas eu gostaria de tratar desses aspectos aqui, que são, na minha opinião, aspectos relevantes. E o primeiro deles que eu situo, né, e quando eu digo o primeiro, não é porque ele seja o mais importante e por onde ele começou. Essas mudanças foram acontecendo de modo concomitante. Não é possível separar, né? Quando eu digo o espaço, a ruptura com a tradição narrativa, né, o trabalho do ator animador, a mudança no modo de apresentar o boneco, eles estão todos imbricados. Eles só estão aqui assim, separados, porque eu acho que isso só torna mais didático e mais claro para a gente trabalhar. E o primeiro deles é o espaço de atuação que se transforma. Então,
aquele espaço que a gente viu ontem aqui, né, que o William apresentou também tão maravilhosamente bem e que nos fez dar boas gargalhadas, ele é rompido, né? Então, já não se apresenta mais esse teatro na empanada, ele passa a ocupar todo o espaço do palco, quando ou ele vai para a rua, mas vai para a rua numa outra forma, que já não é mais dentro da empanada, já não é mais dentro da tolda, e alguns inclusive chamam de retábulo ou do palquinho, que eu não gosto dessa expressão, porque no diminutivo joga a gente para o teatro pequenininho, um teatro diminuto, um teatro sem valor, mas ainda é uma expressão usada. O que é que isso provoca? Provoca uma mudança significativa que vai reverberar no modo de encenar, no modo de conceber esse teatro, porque mexe não só, né, na dinâmica do espaço, mas vai mexer na escala do boneco. Sabe, é preciso que, sabe, ocupando um espaço de um palco como esse, é preciso um boneco maior. Vão se explorando muito mais formas e bonecos, formas de ocupação desse espaço. Então, o espaço passa a ser ocupado de outro modo e ele já não é mais restrito, né, àquele pequeno espaço onde comumente se apresentava. Isso cria também no espectador, né, um outro tipo de provocação da imaginação. Se amplia muito mais, né, as possibilidades de expressão, e o espetáculo que estava circunscrito àquela dimensão de 1,5 m, 2 metros, né, ele se amplia de um modo significativo. Isso muda muito, né, porque requer um outro tipo de concepção de espetáculo, um outro tipo de encenação, um outro tipo de direção, um outro tipo de atuação. Então eu vou mostrar só umas imagens aqui para vocês, para ver como dá a diferença daquilo que eu mostrei, que eu peguei só o espetáculo do William, e poderiam ser muitos outros, para vocês verem. Eu faço esse espetáculo, um espetáculo nosso, né, e aí vejam vocês, na boca de cena são 3 atores com grandes máscaras, né, que se movimentam e todos grudados por um tecido e atuam num movimento que misturava dança e com a presença desses objetos naturais, né? Esse outro espetáculo aqui, né, e uma das protagonistas está aqui, ele chama Ubu, que é do grupo Sobrevento. É um dos espetáculos mais bonitos que eu vi do Sobrevento, porque ele é de uma inquietude enorme, né? O texto chama Ubu, mas todo baseado na obra do Jarry, Ubu Rei, de Jarry, que é um texto que marca a renovação da dramaturgia no mundo, na Europa, no teatro europeu ocidental, mas eles montam esse espetáculo a partir de referências do Edward Gordon Craig, que, dentre outras coisas, defende a supressão do ator vedete na cena para valorizar um outro tipo de boneco, de um outro tipo de ator que ele chama de sur marionnette, e que não deixa de ser um ator destituído da sua personalidade, dos seus traços característicos cotidianos. E como é que eles fazem isso? Fazem isso utilizando o palco inteiro. Eles se cobrem, né? Eles se mascaram, né? E ao mesmo tempo trazem para a cena uma banda de heavy metal, né, Sandra? E o cenário, eu posso estar enganado, eu não estou lembrando. A Velha Schreiber, eu pensei que fosse do pai da Verônica, né? Não é enfim, mas é do Elias Bauer, que era um grande cenógrafo e um artista visual importante no Brasil. Então, vejam vocês a mudança, né, como esse espaço se transforma. Trago também
um outro espetáculo do Sobrevento que se chama Submundo, e o cenário foi feito pela Daniela Thomas. Eu gosto muito desse trabalho. Mas, olha, aqui a imagem eu acho que não fica tão boa, mas há um tablado e tem o corpo do ator, que minha impressão é de que seja Luiz André que está aqui, e sobre esse tablado tem um momento em que um outro ator cria uma cena. Eu não sei se isso aqui é uma montagem, porque está muito próximo, mas de todo modo, era assim, olha só, o espaço, aquele espaço restrito, ele dá lugar para um tablado metálico, né, sobre o qual se atuava e surgiam coisas, o piso todo coberto de madeira, e se atua embaixo e atua em cima. Então, é uma mudança muito significativa do espaço. E trago também para a gente ver como se modificou esse espaço, o espetáculo da companhia lá do Rio Grande do Sul, que esteve aqui no FENATIB no ano passado, que se chama De Pernas para o Ar. E olha vocês, não só há uma ocupação da rua, mas a ocupação da rua com uma geringonça, né, imensa, e que isso cria na gente essa pergunta, mas afinal de contas, o que é? O que é boneco? O boneco está lá em cima, isso também é o boneco, isso também é a marionete, né? Esse tipo de teatro, vamos dizer assim, era um teatro impensável para alguns anos atrás, naqueles momentos em que Jacques Félix reclamava, né, desse teatro heterogêneo. E por último, né, para discutir essa coisa do espaço, eu trago essa imagem da Nina Vogel, que vai estar falando aqui amanhã, em que ela transforma o próprio corpo no espaço de atuação. Esse aqui é o Lambi Lambi que ela apresenta, e ela apresentou isso no mundo inteiro, certamente ela vai contar disso amanhã, mas percebam que a diversidade de formas de ocupação do espaço de atuação, tanto o De Pernas para o Ar, que ocupa uma praça inteira, e a Nina, que vai para a rua, sim, mas ela restringe, se é que se pode usar essa expressão, ao próprio corpo, o espaço de animação. Na sequência, eu queria então passar para um outro item, depois a gente pode falar disso tudo. Ai, meu Deus, ele foge de mim. Ó, eu não consigo dominar esse... Deixa eu ver aqui. Espera aí, assim, quer ver? Tá aqui. Na sequência, eu queria apresentar como um eixo que provocou muitas transformações, que foi o trabalho do ator e da atriz animadora. E a primeira pergunta que surge é: quem é a atriz, quem é o ator animador, né? E aí dá para fazer uma grande brincadeira. A primeira coisa que a gente podia dizer é que essa artista, ela se expressa com bonecos. Essa é a grande característica, né? Quem é esse? É um artista que se expressa com objetos, com bonecos. Mas a gente pode dizer que isso não é muito simples dizer isso, porque quando a gente começa a perceber, a gente vê que, bom, mas ele, para se expressar com bonecos, ele dirige a peça, então ele também é ator. Ele também confecciona os bonecos, então ele é um confeccionador que tem que ter noção de escultura, de pintura, mas ele também confecciona o figurino, então ele tem noções de costura, né? Ele tem uma noção de figurino, de costura, ou seja, se complexifica, mas ele também faz, às vezes, a música, então ele também é músico, né? Ele cria, ele desenha a luz, então ele também é iluminador, mas ele também, né, desenha o cartaz do espetáculo. Então ele é designer e ele também produz, porque ele sai a vender, então ele também é produtor. Meu Deus do céu, né? E às vezes, ele ainda ao atuar, vejam só, ele ousa atuar, né, de uma maneira em que a gente pode chamar isso de uma dupla atuação, em que num momento ele é a personagem ator e no outro momento, simultaneamente, ele é boneco. Gente do céu, que
crise de identidade, né, nós bonequeiros temos. E aí eu me lembro do poema do Mário de Andrade, que diz: eu sou 300, eu sou 350, e quem sabe um dia eu topo comigo. Eu me identifico, e a gente poderia dizer para o Oswaldo de Andrade, para o Mário de Andrade: Mário, vá pelo mundo que nós estamos seguindo também, e a gente logo se identifica, só que a gente vai ter que dizer: eu sou 351, né? São mais ainda do que... Bom, mas o que eu acho que a gente pode ter como característica, né, fundamental disso? É que ele, ao romper o espaço, o ator animador passa a atuar à vista do público. Ao atuar à vista do público, ao atuar aqui na frente, ele não pode mais se comportar como agia lá atrás, escondido. Ele tem que ter uma preparação corporal, e ele sabe que o seu corpo é signo e que ele precisa ter a noção clara de presença em cena. Isso muda tudo. Essa é uma mudança significativa que vai exigir todo o trabalho corporal diferente daquele que acontecia. Não que lá não houvesse, precisa, mas é um trabalho completamente diferente, né? Então, mostrar, abandonar aquele espaço e vir a público acaba adquirindo inúmeras nuances, como essas até que eu falei, né? Da dupla presença, da dupla atuação, que ora ele é ator e simultaneamente interpreta boneco, e às vezes até três, porque às vezes ele é uma personagem, ele é a outra personagem boneco, e depois é ele mesmo que atua. Então, essa transformação complexificou muito, muito o trabalho do ator animador. E uma das características que eu gosto de tratar é que em muitos espetáculos a gente vê que o ator se marionetiza. Os espetáculos do Oswaldo, para mim, me davam um prazer imenso quando eu via, porque ele trabalha nessa perspectiva, que é fazer toda uma atuação super econômica, sem excessos, onde o ator faz só exata e exclusivamente o necessário para que a cena aconteça. Então, não há excessos, não há desperdício. E ele é uma imagem que atua de um modo absolutamente contido e abandona o seu comportamento cotidiano, né? Então, a isso que eu gosto de chamar de o ator se marionetiza. E isso, claro, não está presente em todos os espetáculos, mas em muitos espetáculos, eu considero uma mudança super, super importante. Mas se a gente pudesse ainda falar, né, assim, na essência, esse ator, essa atriz, ele não perdeu, né, aquilo que eu considero essencial, que é esse desejo de animar a forma animada, de criar no espectador a impressão de vida em algo com o qual ele contracena, né? Eu, aqui no artigo que eu publiquei, eu até trago a imagem lá da Capela Sistina, né? Vocês que receberam a revista, que é uma imagem do Michelangelo, em que Deus toca no dedo de Adão, e ali, naquele momento, cria-se a vida. E eu acho que esse é uma síntese do que pode ser e do sonho de todos os bonequeiros, que né, ao tocar em alguma coisa, isso se transforma, né? Isso se transforma em vida. Para ilustrar um pouco isso, eu trago algumas imagens aqui. O primeiro espetáculo que eu trago para vocês é um espetáculo que estreou em 1987, do Grupo Sobrevento, e estreou lá em São Paulo. Aliás, eu vi em Nova Friburgo, né, num festival da BTB, e foi um arraso, porque nós vivíamos um momento em que, por conta de toda a repressão, da censura que havia, se trabalhava muito as manifestações de um teatro popular, né, no Brasil. Então era muita coisa baseada nas lendas, nas formas, nos cantos. O teatro, ou seja, a cultura popular brasileira estava muito impregnada nos espetáculos de teatro de bonecos no Brasil. E eles chegam com Beckett, que é a erudição.
sabe? Que é assim, nossa, mas Samuel Beckett e Teatro de Bonecos, muitos de nós desconhecíamos. E numa atuação limpa, precisa, clara, objetiva, foi um impacto, né? E é, assim, fora da empanada, fora da empanada. Outra imagem que eu trago é essa do espetáculo do XPTO, né, em que vocês podem ver, né, o que é o ator. Esse ator, ele se confunde com um boneco, né? De que espetáculo é esse, Oswaldo? Tu consegue? Pequeno Mago. Esse é o Pequeno Mago, que é um espetáculo que inclusive teve aqui em Santa Catarina, em Joinville, não, em Joinville não, em Jaraguá do Sul. Não viajou, era muito grande para viajar. Né? O que a gente viu lá em Jaraguá? Jaraguá? Não, foi outro espetáculo. Bom, mas assim, por que eu trago essa imagem? Porque vejam vocês como o trabalho do ator, o trabalho da atriz, ele se transforma, ele se mistura. Quando eu olho para isso aqui, eu digo, bom, isso é um ator, mas ele também parece um boneco. Parece um boneco. E vendo o espetáculo, isso se confirma muito mais. Eu chego lá. Essa aqui é uma imagem que eu adoro de um outro espetáculo que se chama, é do mesmo espetáculo. Essa aqui era uma rainha muito autoritária, nervosa e que dava muitas ordens, mas ela também tinha muito medo. E quando ela ficava com muito medo, vejam vocês, a atriz tinha um mecanismo confeccionado por Oswaldo em que ela subia e descia a cabeça e ela se transformava nesse monte de bolas e circulava pelo palco, né, esse monte de bolas. Era um efeito cômico tão surpreendente e quando o espetáculo terminava, ele se terminava quando a gente ouvia, né, uma espécie de uma luta, de uma briga nos bastidores e ela entrava com as bolas todas furadas, arrombadas, então aparecia a estrutura e ela muito triste porque não podia mais ser a rainha, a princesa que queria. As duas eram as saias e eram duas drag queens saias. Aquela figura grandona anterior. Assim, essa aqui. Essas eram as aias dela. Os atores já tinham 1,90 m, mais salto alto e atores. Então, vejam vocês que há uma espécie, isso também é que eu estou chamando, né, da marionetização desse ator. Ele já não é um ator de carne e osso presente ali, ele está completamente misturado. E tem uma outra imagem também de um espetáculo do Oswaldo que eu gosto muito, que é esse aqui, né, que olha, é um ator, mas é um boneco. E eu digo que Oswaldo, ele tem influências da Bauhaus, nesse tipo de trabalho aqui, pelo menos, né? Claro que a influência da Bauhaus não significa que ele vai lá, olha e copie, não. Ele trabalha com imagens que suscitam a criação de outras imagens. Mas o que eu percebo que tem de influência da Bauhaus no trabalho do Oswaldo está muito mais, primeiro, na ocupação do espaço, né? Que quando a gente via assim, a atuação dos atores faz desenhos, né? Vai para um lado, vai para o outro, para cima, para baixo, né? E ocupa o espaço de um modo diferenciado. Mas outro aspecto é que esse tipo de figurino que transforma, né, e que o aproxima o ator de um boneco, exige um outro tipo de comportamento do ator em cena. Ele não pode ter uma atuação natural, porque esses objetos modificam. Ele vai ter que atuar de um outro jeito e é por isso que ele assume um comportamento bonecal, né, marionetizado na cena. É muito bonito, né? Vou mostrando outros trabalhos. A hora que tiver que fazer pausa, Terezinha, tu, por favor, me diz. Mas assim, essa imagem aqui, que é do espetáculo do Duda Paiva, né? Ela se contrapõe. Vocês lembram quando eu dizia assim no começo, né, que a personagem no teatro de atores se apresenta no corpo do boneco. E no teatro de bonecos, a personagem é o boneco. Olhem essa imagem para ver o que a gente diz. Dá para continuar afirmando aquilo? Não dá. Não tem como.
Não tem como. Então, tudo que a gente quiser conceituar, né, a prática dos espetáculos vai derrubando, vai transformando, né? Outro espetáculo que passa por isso também é esse trabalho aqui do Mansur, que se chama Projeto Frankenstein, que é um jovem ator lá de Buenos Aires. Ele se apresentou no Animagia, em Joinville, agora no ano passado. Certo, Sandra? Não sei se tu chegaste a ver, né? Vocês estavam lá. Quando eu olho essa imagem, vejam vocês, ele é um solista, né? E tem aqui o boneco e ele. Aqui está a cabeça dele, aqui está a mão dele. E ele anima o boneco. Então, a pergunta que a gente acaba se fazendo é assim, quem é que anima quem nessa cena? Quem anima quem? Quem está animando? É o boneco que anima o ator, que mexe e faz, provoca toda a gestualidade no ator, ou é o ator que... Isso se confunde. E essa é uma mudança significativa também, né? Outro espetáculo que chama a atenção disso é o espetáculo da Carol, que chama Habite-me, né? Onde ela atua juntamente com uma boneca e tu não sabes quem é o animado, qual é o inanimado, qual é o humano e qual é o inumano, porque assim, a atuação delas se confunde de tal forma que tu já não consegue fazer essa definição. Tudo isso para dizer que a atuação, uma das transformações significativas do teatro de animação brasileiro mais recente, é exatamente o trabalho do ator animador. Outro aspecto que se modificou muito, né, é o do diálogo com as outras artes. Então, muitos espetáculos, né, trabalham com uma pluralidade de linguagens. Quando a gente mostrava aqui o trabalho do Duda Paiva, é dança e teatro. Ele é bailarino. E ele é bailarino, então ele traz toda essa formação dele e ele não nega, ele faz um teatro de bonecos em que ele se apropria disso, né? O Oswaldo trabalha muito, quando eu vi os espetáculos dele, trabalha muito com uma noção de dança contemporânea, ou seja, é um tipo de movimentação que ocorre na cena que a gente percebe que tem elementos, tem toda uma preparação, tem todo um desenho coreográfico que não é aleatório, né? Mas Miguel Velhinho, por exemplo, trabalha com referências do cinema. Em alguns dos seus espetáculos, isso é nítido, muito nítido. O zoom, travel, ou seja, ele vai fazendo, traveling, ele vai fazendo isso com muita propriedade. Outros incorporam o vídeo, né? Isso virou moda até, incorporar vídeo. E nem sempre, né, o vídeo ele é constitutivo da cena. Muitas vezes ele é uma exibição. E aí precisa ter um certo cuidado. Mas essa foi uma mudança muito significativa também, né? Queria falar de um quarto ponto, que é a ideia de que o boneco já não é mais boneco. Explode, portanto, a ideia de boneco do tipo antropomórfico, do tipo zoomorfo, para se criar na cena a presença de outros materiais. Aquela geringonça do De Pernas para o Ar é um bom exemplo disso, né? Mas existem outros trabalhos, eu vou mostrar aqui algumas cenas, né, em que essa ideia de que o boneco precisa ter olho, nariz e boca, né, cai por terra. Claro, eu estou falando de alguns exemplos, por favor, não entenda que assim, né, o teatro de bonecos brasileiro passou a acontecer e é só isso. Não é. Estou falando de alguns exemplos que experimentam esse tipo de prática e que modifica completamente a ideia, né, de um teatro de bonecos homogêneo, né? Ou seja, e além do mais, né, além de eliminar um pouco essas formas humanizadas, o que passou a acontecer é que, quando se utiliza outro tipo de material, já não existe o compromisso de mimetizar o comportamento do boneco na cena. Ele não precisa andar como um humano, já não anda, ele já não... ou seja, o que acontece? A marionete, o boneco, passa a ser essa forma presente na cena, e o conflito, quando existe, ele nasce da relação entre esses materiais,
da fricção e das transformações que podem ocorrer ali em cena. Então, é uma outra concepção de teatro de animação, né? E aqui eu trago para vocês a imagem desse trabalho de Ana Maria Amaral, que é de 1989, chamava A Coisa. Isso aqui, só para vocês terem ideia, ela pegou um fio de metal, colocou 150 canudinhos colocou 150 canudinhos, e aí ela explora os movimentos dessa, chama A Coisa. E era com uma boa iluminação, gente, era plasticamente muito bonito. Outro, eu já vou concluir essa parte para a gente fazer uma pausa e aí depois a gente volta. Uma outra cena desse espetáculo é isso aqui, que eram pranchas de isopor e que com o movimento, o som e a iluminação criavam imagens que te extasiavam. Onde é que está o boneco do tipo antropomórfico? Não tem olho, não tem nariz, não tem boca, mas é um teatro de animação. E uma experiência mais radical que eu vi foi lá no Festival de Teatro de Animação lá em São Paulo, de um espetáculo do Joan Baixas, que é esse artista catalão, e ele chegou no festival para apresentar o espetáculo dele, e o que ele pediu foi uma tela mais ou menos do tamanho dessa, talvez um pouco maior, acho que com uns 5, 6 metros de base por 3 de altura. Ele saiu a coletar terra nos arredores, fez misturas, disso, e produziu tintas que estavam ali na base, e o espetáculo consistia no quê? 2 pianistas tocando Debussy e ele pintava e deixa pronto o trabalho, que é exatamente uma tela pintada. O teatro de animação que ele quer fazer é esse. Entende? Então, naturalmente, que se Jacques Félix visse esse tipo de trabalho, ele ia ter, no mínimo, uns chiliques, porque a questão é onde é que está o teatro, onde estão os bonecos, onde estão as marionetes. E aí o que a gente pode ir percebendo é que esse teatro foi se transformando, sim, foi se modificando, agregando novas formas e de expressão que tornam ele complexo, muito mais complexo, mas muito mais enriquecido. Eu só queria, então, nós tratamos aqui até o momento de 4 pontos, onde eu identifico que aconteceram transformações significativas. O primeiro deles que foi o espaço, depois nós tratamos do trabalho do ator animador, tratamos das relações com as outras artes e com espaço, e o boneco a ideia de boneco que explode já não é mais aquela figura, a figura antropomorfa, zoomorfa, cede lugar para a presença do objeto, e outras formas, sobretudo, já não se exige mais, em alguns espetáculos, o comportamento que imita o comportamento humano. É exatamente a relação entre os materiais e o conflito, se aqui é possível falar disso, e da fricção entre esses materiais e das transformações que podem ocorrer no movimento, na forma, a partir de estímulos como o som, a iluminação e, claro, o trabalho, a intervenção do ator animador. E o quinto ponto que eu queria trazer, no qual eu percebo que houve uma mudança significativa, do ponto de vista da dramaturgia, E aí, claro, eu acho que, primeiro de tudo, preciso esclarecer que eu não estou tratando apenas da dramaturgia na perspectiva do texto literário, Acho que essa ideia existe, sim, essa ideia de dramaturgia como texto, mas a grande mudança que passou a acontecer no teatro de animação foi justamente essa nova concepção de dramaturgia que envolve todos os elementos de cena, em que
dramaturgia é composta pela presença dos bonecos, pelo material do qual os bonecos são construídos, ou com os quais os bonecos são construídos, né? Pelas sonoridades, pela iluminação e pelo movimento. Esse conjunto de elementos é que configura uma nova noção de dramaturgia. Mas o que a gente nota é que diversos espetáculos, e isso não é recente, e eu queria apontar o trabalho do Oswaldo Gabrielli como ícone dessa transformação, que ele trabalha a partir de uma noção em que já não interessa contar uma história com princípio, meio e fim. Ou seja, aquilo que a gente chamava de uma dramaturgia desconstruída, bem feita, com os princípios aristotélicos, né, que tem uma cena de apresentação em que está posto o conflito, em que se conhece quais são os personagens antagonistas e protagonistas, aí esse conflito se desenvolve, cresce, e aí com uma série de ações, né, ele se desenvolve e chega-se, portanto, a uma síntese. Oswaldo, e muitos grupos, né, mas Oswaldo experimentou isso de um modo muito bem feito, né, em que ele escolhe um tema, né, sobre o qual ele vai trabalhar, e aí ele agrega a esse tema, né, uma série de cenas que dialogam com esse tema central, ou com temas centrais, porque não tem um tema, né? Então, esse espetáculo, A Infecção Sentimental Contra-Ataca, né, ele trabalha com o tema da cidade e todos os desdobramentos que podem acontecer naquilo que a gente pode chamar da cidade, né? Então tem uma cena fantástica que é de sacos de lixo, né, montanha de lixo que engolem o homem, né? E que esses sacos de lixos vão se humanizando e eles tomam corpo, vão invadindo a cidade. Uma outra cena marcada pela presença de espelhos e edifícios mostra justamente o egocentrismo, né? Essa visão narcisista em que cada um se exibe e não olha para o outro, que é muito marcante da cidade grande, né? E vai lá. Que precede o celular. Porque nessa época não tinha celular e hoje em dia o celular é o espelho, né? O The Black Mirror. É isso. Não, é muito bem feita a cena porque o Oswaldo consegue trazer a noção do que é o ser humano completamente autocentrado, sabe? Que não olha para o lado, que não vê o outro. Tem uma outra cena que eu acho que é muito bonita e não sei se é verdade, mas a mim me parece que ela nasce a partir de um filme que ficou muito conhecido, que é Eduardo Mão de Tesouras, que eu não sei que é aquela cena dos balões, né? A cena dos balões. Então tem assim, umas personagens, tem um figurino que é feito de pontas, muitas tesouras, coisas, facas, e outras personagens são balões, todo o corpo é formado por balões cor-de-rosa. E eles precisam se relacionar. E qual é o problema? Né? Essa diferença, porque esse é um outro tema que está posto ali, fundamentalmente, assim, aquelas figuras cor-de-rosa com corpo formado por balões, elas precisam abraçar, eles querem se abraçar. Só que essas facas vão estourar, vai destruir, né? E chega num momento, alguns desistem e tal, mas chega num determinado momento em que duas delas se abraçam. E é uma cena linda. E, pasmem vocês, eu vi numa ocasião lá na Avenida Paulista, no Teatro do Sesc, né? E, de repente, o que se desvenda depois daquele movimento tão bonito, que esse abraço, ele se realiza por dois atores homens. O que remete, isso já é um outro discurso,
sabe? São dois homens. No ano 2000, porque hoje em dia não teria a menor relevância. Mas naquele ano 2000, eu não sei se hoje não teria, Oswaldo. Eu não sei se hoje não teria, porque ainda existe tanto preconceito que quando um homem abraça um outro homem, né, isso parece que leva à homoafetividade preconceituosa, né? E naquele momento, como o teatro era formado por muitos adolescentes, eles gritavam muito porque perceberam isso. Mas assim, é um exemplo claro de como o Oswaldo explora nessa cena, além desses outros temas, do ponto de vista visual, aquilo que a gente chama de dramaturgia dos materiais. O balão que contracena com a faca pontuda, isso gera uma tensão, né? Gera uma tensão que ele sabe explorar muito bem. Mas tem uma outra cena ainda que eu gosto demais, que é uma cena em que ele se apropria da obra do Duchamp, A Roda de Bicicleta, né? E nessa cena a atriz chega procurando, ela chega brincando com a sonoridade, dizendo Xandu, 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 Duchamp, Duchamp. Mas soa assim, ora Xandu e ora Duchamp. Bom, quem tem as referências identifica, e sobretudo no momento em que entra aquela imagem da roda de bicicleta, que eu acho que são 6 ou 8, não? 5 rodas de bicicleta. E eles dançam e fazem uma coreografia fantástica. O que o Oswaldo está explorando nesse tipo de dramaturgia, né? A referência de uma outra obra, aquilo que a gente chama de intertextualidade. Então, a obra, né, uma obra de arte contemporânea, ela trabalha sobretudo com referências, né? E para o público que conhece o trabalho ao qual a cena se refere, isso é uma maravilha, porque a gente diz, nossa, o público que não conhece não deixa de desfrutar disso, sabe? Eu acho que a cena, ela é exemplar nisso que a gente poderia chamar de uma mudança significativa que alguns espetáculos de teatro de bonecos do Brasil passaram a fazer, que é de apropriar-se de obras de outros artistas e incorporar ao seu trabalho, fazendo uma leitura, uma nova leitura, uma releitura. É exatamente esse trabalho de coletar, de buscar, né, elementos de outras obras, de outros artistas, para criar o seu trabalho. Quando eu vi mais de uma vez esse espetáculo, mas eu preciso compartilhar com vocês um momento muito especial, né, porque essa era uma das últimas cenas do espetáculo. Aí o público ia saindo e uma mãe com 2 crianças, uma dos 3 e a outra de uns 6, eu acho, acho que devia ser de uns 6 e uma um pouquinho maior. A criança, de mãos dadas com a mãe, eu estava sentado numa cadeira no corredor, ela passa e ela começa a dizer, ela já vinha dizendo assim, ó, Xandu, 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 e ela vira para a mãe, mãe, o que é Xandu? Nossa, eu fiquei, eu digo, nossa, como eu gostaria de ver a resposta que a mãe deu, para ver se ela sabia que Xandu não era Xandu, que a menina tinha entendido, mas era Duchamp, esse grande artista, né, que fez todo esse trabalho, que é de buscar numa obra, numa peça existente, né, aquilo que eles chamam de ready-made, e desloca essa peça do seu cotidiano, joga num espaço com visibilidade e ela se transforma numa obra de arte. Oswaldo que fez foi isso, ele traz a obra do Duchamp, né, coloca numas cadeiras a roda de bicicleta, e essas cadeiras tinham rodinhas e eles dançam numa coreografia super harmônica. Fala. Não, porque começa com a mesma cadeira e com as rodas sem rodinhas. E os atores empurrando, assim, fazendo um esforço enorme, até que uma delas cai e descobre que a roda gira. Então começam primeiro a dançar com as rodas. Eu vou trazer amanhã.
eu sou muito corajoso, né? Porque eu fico falando da obra dele, da obra da Sandra, com eles aqui presentes, vocês podem ver só, é muita cara de pau a minha de trazer essas, mas eu leio, quer dizer, eu trago a partir, claro, da minha leitura, né? Da minha leitura. Bom, mas voltando então, acho que queria voltar a esse quinto aspecto, que se refere à dramaturgia desconstruída, à cena, ou seja, a dramaturgia explodida, como alguns falam, que consiste justamente nessa necessidade de encenar trabalhos em que as narrativas lineares, com princípio, meio e fim, elas já não dão conta, não é o desejo, né? Até porque, e eles argumentam, esses diretores, esses criadores, argumentam muito claramente, dizendo, né, que essa visão de linearidade é uma visão que não bate com a nossa realidade, porque nós somos bombardeados com uma série de informações que depois cada um precisa organizar, assimilar, digerir e processar, né? Então, os espetáculos, eles trabalham nessa perspectiva, mas não significa que esse tipo de dramaturgia, né, se esconde atrás de incompetências e impossibilidades e dificuldades de realização. Muito pelo contrário, isso é proposital. Isso é proposital porque escolhem um tema e em torno desse tema abordam diversos, né, aspectos. O que é que aparece, né, como característica desse tipo de dramaturgia? Uma primeira delas é a diluição do conflito central. Já não existe um único conflito comum, né, no tipo de dramaturgia tradicional. Então, o conflito está diluído em uma série de outros pequenos conflitos. Um outro aspecto é que já não existe mais a personagem protagonista e o protagonista, porque cada cena é uma cena, né, que evoca e que leva, né, a compreensão ou a discussão do tema central. E isso enriquece muito, muito o teatro de animação brasileiro, porque não existe só um modo de encenar, né? Isso é preciso ficar claro, né? A quantidade, do ponto de vista quantitativo, nunca fiz uma mensuração disso, mas digo a vocês que certamente o número de espetáculos que trabalha com a perspectiva mais tradicional, de narrativas bem feitas, as aristotélicas, né, as com princípio, meio e fim, é muito maior do que quem trabalha com as dramaturgias desconstruídas, porque é muito mais difícil, né? Precisa ter muita clareza, amarrações e pensar nisso de um modo que haja coerência e não apareça como uma desorganização. Então, eu queria agora só fechar, né, para a gente abrir para uma conversa entre todos nós com algumas sínteses, né? Então, a primeira delas é que o que eu percebo é que o teatro de animação brasileiro tem se transformado, sim, e tem produzido um teatro híbrido e miscigenado que enriquece, né, enriquece essa produção. O teatro de animação brasileiro combina e se apropria de linguagens das outras artes, né, e, desse modo, cria novos modos de expressão que, do mesmo modo, enriquecem muito e tornam esse teatro cada vez mais complexo, mais difícil de categorizações, e por isso eu gosto de dizer que ele é um campo, né, movediço. Um outro ponto é que o teatro de animação brasileiro, o que dá para perceber é que ele abriga poéticas na sua criação com livre espaço para todas essas vertentes. Ou seja, não existe hierarquização no trabalho de quem faz um espetáculo, vamos dizer assim, homogêneo, né, circunscrito à empanada,
e quem faz um teatro fora da empanada, experimentando tudo isso. O que eu acho que é bacana no teatro de animação é que, sob esse grande guarda-chuva, cabe todo mundo pode fazer, todo mundo faz do jeito que quer e gosta, é claro, com alguns olhando de olho atravessado pelo canto do olho ou com o beiço torcido, mas ninguém deixa de produzir por conta disso. Acho que era isso para a gente começar a conversar. Eu queria provocar, antes de abrir para todo mundo, com uma questão. Quando você falou do Félix, na mesma instituição, tinha uma outra pessoa que se chamava Margareta Nicolescu, e que justamente o pensamento dos dois era absolutamente oposto, né? E falar um pouco dela, porque acho importante, né? Porque, digamos, é uma instituição que tinha uma escola, que é a escola, como se chama? Escola das Artes da Marionete. E ao mesmo tempo era dirigido por uma pessoa que tinha uma visão completamente diferente e que foi uma pessoa que foi assim, extremamente importante para o Brasil, porque ela tinha um olhar que a Europa tem sempre um pouco de xenofobia. Assim, é uma coisa muito comum a gente perceber quando a gente vai para os festivais, inclusive é um olhar às vezes de querer levar coisa, matéria-prima, e não gostam tanto de espetáculos sofisticados. Talvez isso mudou hoje em dia um pouco, mas eu sempre tive essa sensação. E Margareta, justamente, ela trabalhava com esses dois aspectos, do que é raiz, do que é um trabalho como o Mamulengo, por exemplo, e do que é sofisticado. O Brasil é um país sofisticado, culturalmente sofisticado. Eu amo isso, é uma das coisas que eu acho incrível. Um pouco você falar dessa pulsação entre os dois. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a minha fala, ao não mencionar, né, o Instituto Internacional da Marionete, onde está instalada a Escola Superior da Marionete, eu acho que cria uma visão só do olhar do Jacques Félix, né? Como eu estou trazendo, e eu fiz, isso nem foi muito consciente, mas por uma questão de recorte mesmo, eu quis trazer essa carta, porque ela demonstra o embate, né, que existia entre nós aqui e esse olhar, que é um olhar europeu. Agora, eu concordo plenamente, assim, o Instituto Internacional da Marionete e a Escola Superior da Marionete, eles não só formaram muitos brasileiros, mas houve, num determinado momento, uma ligação muito estreita de bonequeiros brasileiros que foram estudar lá e de projetos que aqui se realizaram. E Margareta teve sempre essa capacidade. Ela é uma rumena que migrou para Charleville, lá, Charleville-Mézières, que é aquilo que a gente chama de a Meca dos bonequeiros, que realiza bianualmente um festival mundial importantíssimo, né? E ela traz esse olhar que eu concordo com o Oswaldo. O olhar dela, porque também era de um país mais pobre, mesmo lá na Europa, sabia olhar para a gente de um modo que não era esse olhar prepotente de cima para baixo, que é tão comum. E é verdade isso que o Oswaldo fala, né, em relação a espetáculos, de como eles olham para a gente de um modo que eu acho que é desprezível muitas vezes. Agora, Oswaldo soube se impor, né, não só com seus espetáculos, mas só para vocês terem ideia, esse instituto lançava uma revista que eu considero a revista mais importante de teatro de bonecos, que chamava a Revista PUC. E um trabalho do Oswaldo foi capa dessa revista, o que significa, né, que eles também têm que se desdobrar para a gente, né? Mas eu concordo que se por acaso não houvesse esse diálogo, né, e esse olhar sensível da Margareta, né, dificilmente esse tipo de coisa aconteceria. Não só, Oswaldo também foi dar
curso lá, né? Ajudou no trabalho de montagem de final de curso dos estudantes lá na escola, como cenógrafo, como diretor, compartilhando direção de espetáculo com Margareta, né? Então vamos abrir agora, quem quiser fazer uma pergunta, por favor. Ou comentário. Ou comentário. Teu nome? Acho que não precisa de microfone. Então, bom dia, gente. Eu trabalho com dança e eu estou acostumado a criar dramaturgias que não seguem essa lógica de narrativa aristotélica, né? Então, a gente, no geral, né, eu tenho um tema central e aí a dramaturgia gira em torno desse tema, né? Eu tento focar mais na corporeidade e nas questões sinestéticas. Só que daí você comentou dessa questão do conflito, e é algo que nunca me apareceu, pelo menos conceitualmente, desse jeito. Tu poderia dizer um pouco mais o que seria esse conflito, que tu disse que nessa forma ele fica um pouco mais dilatado, né? Que eu não conhecia, que eu posso talvez agregar no meu trabalho, né? Então, bom seria, eu acho, ver a diversidade de trabalhos que exploram esse tipo de procedimento criativo, né, onde esse tipo de questão se coloca. Normalmente, esses espetáculos, eles têm, como tu bem identificas, um tema. Esse tema, ele é abordado sob diversas perspectivas, sob diversas faces, com um olhar, com um subtema específico, né? Com um subtema bastante específico. Aí não existe, né? Porque qual é a diferença entre essa dramaturgia tradicional e essa dramaturgia desconstruída? Né? Na dramaturgia tradicional ocorre sempre o seguinte procedimento. Primeira cena de apresentação. Que essa cena de apresentação é onde o conflito, que normalmente, mas nem sempre, é um conflito entre uma e outra personagem, já está dada. Às vezes, pode ser um conflito da personagem com a sua existência, um conflito consigo mesmo. Às vezes, é um conflito com o tempo, às vezes é um conflito com um modo de ser da sociedade, enfim. Mas a primeira cena, normalmente, é a cena da apresentação do conflito. Esse conflito precisa, por ações dramáticas, por um conjunto de ações, ele vai crescendo, ele vai se complexificando, ele vai ficando mais agudo até chegar no seu ápice. Lá no ápice há o desenlace, sabe? O protagonista mata o antagonista sai de cena, vê que perdeu, e há aquilo que é a cena final, que é a cena de resolução, ou a síntese da narrativa proposta. Normalmente, esses trabalhos, eles têm sempre, ao contar uma história, eles têm uma quantidade de subtemas e apresentam conteúdos ou grandes temáticas que estão sendo discutidas. Diferentemente nessa outra forma, na qual a dança, eu acho que também se aproxima, o que ocorre, né? A dança, eu acho que assim, a dança é muito mais livre e não necessariamente, quer dizer, vocês têm um tema que muitas vezes é um tema absolutamente abstrato, totalmente abstrato. E por isso, eu digo assim que eu gosto, né? Mas eu, como sou do teatro, muitas vezes eu chego no espetáculo, eu quero encontrar um tema, eu quero encontrar alguns pontos da narrativa para eu poder entrar, porque senão fica um espetáculo muito autocentrado, fica muito possível de leitura só para o elenco que dele participa. E eu quero entrar no espetáculo, eu quero estar presente. E às vezes o espetáculo não oferece. Então, qual é, eu acho que, o desafio, né? Nos espetáculos do Oswaldo, isso fica para mim muito claro, porque no teatro isso é feito de tal modo que tu percebe, quer dizer, isso não está dado no primeiro momento. Aliás, a grande característica desses espetáculos é exatamente o quanto ele apresenta elementos significantes.
cujo significado será interpretado por cada espectador. Mas fica muito claro, né, vai se delineando né, eu não entendo, eu já compreendo, a primeira cena desse espetáculo, que tomara ele consiga apresentar amanhã, ele já coloca um problema, né? Ele coloca um problema. Claro que existem internamente pequenos conflitos, né? Mas é uma cena que por si só ela é uma pequena peça. Aí vem a segunda cena, a terceira cena, a quarta cena. Só que aos poucos tu vais percebendo que essas cenas, elas dialogam, elas têm relações com um tema central, que eu elegi para mim, que era a cidade grande que desumaniza, né? E ele está chamando a atenção disso. Então é uma dramaturgia que se constrói a partir, vamos dizer assim, não sei se é possível dizer isso, mas eu diria que cada cena é uma pequena narrativa, que não necessariamente precisa ter princípio, meio e fim, mas ela é uma radiografia, ela é uma imagem, ela é uma paisagem que se soma às outras para compor, né, o que seria o grande tema que o espetáculo traz. Agora, eu concordo contigo, a dança, muitas vezes, por exemplo, a dança da Pina Bausch, a gente vai ver isso sempre tem esses elementos, né, e, né, espetáculos brasileiros, por exemplo, a dança de Belo Horizonte, como é que chama? O corpo, né? Eu vejo em muitos espetáculos esse tema, seja pela sonoridade, seja pela coisa do movimento, o título já me remete e tal. Mas eu confesso que vejo muitos espetáculos de dança em que eu não consigo penetrar, porque ele é tão abstrato, né, que me deixa do lado de fora. E eu acho que esse é um desafio que vocês da dança têm, sim. Então, será que não é o problema que tem um tipo de dança que fica só na forma? Que talvez seja o problema. Olha, eu acho que o Oswaldo levanta essa questão. E aí eu acho que a forma, né, eu gosto de brincar disso no Teatro de Sombras. Eu gosto de dizer assim, uma imagem bonita no Teatro de Sombras, ela se sustenta por um tempo muito curto. E não adianta querer exigir que o público fique olhando aquela imagem bonita por muito tempo, porque se esgota. E eu acho que isso, né, que o Oswaldo está trazendo em relação à forma, né, pode ser também, é possível pensar isso para a dança, porque a forma pela forma não dá conta. Eu acho que é preciso emocionar. Tem que ter algum momento em que tu toque o coração, a alma dessa pessoa. Tem que ter algum momento em que haja uma provocação, né? Alguma informação, um pensamento, um modo de ver o mundo que é diferente daquele que o cotidiano apresenta. Se o teu trabalho não traz isso, eu acho que é muito pouco. A gente sai do teatro como chegou. É uma questão que eu sempre comento com os meus colegas da dança, que às vezes quando nós criamos algumas obras, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né, de garantir com que o público ele tenha ali uma fruição real da coisa e que aquilo não fique muito na gente, né, porque às vezes as ideias estão aqui e elas não conseguem se exalar para quem está assistindo, né, uma preocupação que 7 anos atrás, desde quando eu comecei a coreografar e a montar trabalhos, eu sempre tive, assim, porque eu pude perceber que às vezes ficava uma coisa meio estranha, que as coisas às vezes não faziam sentido e que havia essa necessidade, né, de tornar reflexivo de alguma forma, que criasse alguma dinâmica de algum jeito, né, que não ficasse coisa ali meio perdida. E é legal tu falar dessa ideia do conflito, porque às vezes eu trabalho muito com danças populares, né? E muitas das vezes a gente não necessariamente tem um conflito nessa perspectiva de algo que cria uma tensão
entre aspas, gigantes, negativa sobre algo, ou que cria alguma coisa que desestabilize, né? Às vezes é algo que se desenrola em torno de algo que exalta coisas mais alegres e tal, e coisas assim do tipo. Então é interessante observar essa outra perspectiva de narrativa que coloca esses pontos de conflito, porque é algo que até então eu sabia que era uma possibilidade, né, de colocar, mas que eu nunca, e aí eu já tinha estudado essa questão da dramaturgia mais disruptiva e tal, essa coisa toda, mas que nunca veio a mim essa ideia do conflito. Eu pensei, olha, pode ser, né, uma possibilidade. Realmente é muito interessante ver esses micro conflitos que ao todo vão se ligando, né, e que até então não tinha ouvido falar. Muito obrigado. Que bom. Alguém mais? Sandra. Primeiro que nada, agradecer imensamente, que palestra tão esclarecedora em tantas coisas, e tão didática ao mesmo tempo. Nossa, fiquei profundamente emocionada. Obrigado, Sandra, de ouvir suas palavras. E eu queria te perguntar, Nini, como é que você, assim, essa questão que você diz, né, o teatro de animação foi rompendo fronteiras, né? Os termos foram mudando, tudo isso foi mudando. E também eu sinto que o teatro de animação foi ocupando as universidades, que é uma coisa que, por exemplo, quando eu comecei, não tinha, e era até difícil, e havia até uma resistência nas universidades de colocar a matéria de teatro de animação nas artes cênicas, e a gente sempre achou que difundido isto nas universidades, tendo um professor da matéria, poderia refletir no panorama do teatro de animação. E aí eu queria te ouvir um pouco se você acha que isso aconteceu na medida em que foram entrando professores nas universidades, se você percebe que isso se reflete no panorama do teatro de animação hoje. Então, Sandra, esse tema, né, da presença do teatro de animação nas universidades brasileiras, que eu acho que é um outro item, né, eu até coloquei aqui bem pequenininho, disse, ó, não vou tratar disso porque acho que não dá tempo. E outra coisa que eu acho que também é muito importante, trata-se da realização dos festivais de teatro de animação, né? São dois temas cruciais, importantíssimos, e que contribuíram muito, na minha opinião, para essas transformações. Eu quis ficar mais no campo da estética, vamos dizer assim, da linguagem, né, do teatro de animação, porque eu acho que esses outros temas, eles merecem até um outro momento de reflexão. Mas vamos lá, tu estás abordando um aspecto que, assim, foi muito importante. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil não tem uma escola superior de teatro de bonecos, de teatro de marionetes, ou de teatro de animação. Não tem. A Argentina, por exemplo, tem, e tem mais de uma, né? A França, a Alemanha, a Inglaterra, a República Tcheca, e por aí vai. Eles têm escolas, a Polônia, né, onde se formam atores e atrizes bonequeiros, né? Nós aqui não temos. No entanto, e eu admiro demais isso, nós não conseguimos criar um curso superior, mas nós penetramos, nós começamos a entrar dentro dos cursos superiores de teatro. Isso começou com Ana Maria Amaral, isso já lá pelas décadas de 70 na Universidade de São Paulo. O pessoal do Giramundo, na Escola de Belas Artes, eles mantinham uma disciplina optativa que era para confeccionar bonecos e que depois terminava com uma cena, né, no final. Não é menor, mas é diferente, porque Ana Maria, por exemplo, conseguiu, isso já nos anos 70, colocar a disciplina de teatro de animação na grade curricular da formação
de diretores, porque ela defendia o seguinte: não quero que seja na licenciatura, não quero nada disso, eu quero que seja na formação de diretores, porque o diretor que conhece teatro de animação, ele saberá dirigir o ator num espetáculo que muitas vezes acontece, é formado por gente que não conhece nada de teatro de animação. E se ele, o diretor, é convidado para dirigir um espetáculo com esses elencos, ele vai ajudar a eliminar essa bobajada que muitas vezes a gente vê, que é de um ator que pega um boneco e ele não sabe o que tem na mão, né? Não sabe as possibilidades expressivas desse boneco e dessa linguagem. Ana Maria começou com isso e depois isso foi se alastrando. No final dos anos 80, 1988, eu comecei com isso na UDESC. Né? Não é que eu comecei com isso, olha o que é a expressão, né? Não é que eu comecei com isso, é que se instalou um curso de artes cênicas e aí lá tinha, né, 3 disciplinas que se chamavam Laboratório de Pesquisa Dramática 1, 2 e 3. E aí eu fui dar essa disciplina, Laboratório de Pesquisa Dramática, que é tudo e é nada, só que os conteúdos eram teatro de animação. Em muitas universidades, o nome teatro de animação nos currículos só aparece a partir da mudança da lei de educação, que eu não consigo me lembrar aqui o nome, mas foi lá pelos anos, pela década de 90, quando se recomendou que as licenciaturas incluíssem teatro de animação na formação dos professores. Mas isso começou a acontecer de um modo muito mais amplo, né? Então, lá na UDESC era uma licenciatura, e no princípio era só as disciplinas. Mas depois das disciplinas a gente começou a fazer pesquisa, depois a gente começou a fazer trabalho de extensão, aí nós começamos a montar espetáculos, nós começamos a publicar a revista Moi Moi, a realizar o Festival de Teatro de Formas Animadas de Jaraguá do Sul, a ajudar a organizar eventos e tal. E isso, sabe, não aconteceu só aqui na UDESC, passou a acontecer em diversos lugares. Só para vocês terem ideia, hoje aqui em Santa Catarina, existe disciplina obrigatória, né, de teatro de animação ali na UDESC, já com o nome, claro, teatro de animação, teatro de máscaras, teatro de bonecos e teatro de sombras, né? Mas existe na UDESC, existe na Universidade Federal, lá no IFES, em Florianópolis, tem um projeto de extensão muito sólido, coordenado pelo Alex, que também ensina teatro de animação. Eu soube que aqui agora na FURB, que nunca teve, me parece que passou a ter também, depois de muitos anos, inclusive quem começou, me parece, foi Olívia, que foi aluna nossa lá. Então, né, em Criciúma, na FUCRE, também passou a ter teatro de animação. Então, isso no Brasil, até onde eu consigo mapear, Sandra, são cerca de 35 universidades nas quais se ensina teatro de animação como disciplina obrigatória. O estudante do curso de bacharelado em ator, em interpretação ou direção, e nas licenciaturas, não se forma se ele não passa pela disciplina. O que é que isso acontece? Mensurar isso, eu acho que é difícil. É muito difícil de dizer assim, isso transformou o teatro de animação de um modo significativo a ponto de aumentar a produção de espetáculos. Não existe um estudo capaz de dar conta disso. Agora, eu não tenho dúvida de que a imagem do teatro de animação, ela se transformou a partir disso que se vê lá dentro da universidade. Então, isso criou, ou ajuda a criar, um ethos que já não é mais aquele do teatrinho de bonequinho para crianças, que já não é mais aquele vinculado só ao teatro de bonecos popular, né? Ele é um teatro que ele está presente junto com o teatro contemporâneo, com as formas mais sofisticadas de fazer teatro hoje. E mais, eu diria que, posso estar equivocado, mas eu acho
que nesses últimos 20 anos, mais ou menos, o teatro de animação começou a contaminar o teatro de atores. Então, existem muitos espetáculos que trazem elementos do teatro de animação sem se apresentar como um espetáculo de teatro de animação. Essa linguagem foi contaminando, né? A que se deve isso também, Sandra? Eu acho que a consolidação de um campo, para voltar a falar do conceito do Bourdieu, ele não se dá por acaso e só. Primeiro, a qualidade dos espetáculos de teatro de animação produzidos no Brasil hoje, diferentemente do que era nos anos 70, é muito maior. Existe uma sofisticação muito maior, existe um aprimoramento técnico muito maior. Ao mesmo tempo, esse campo só se consolida se houver a criação de um pensamento, se houver a criação de reflexões. E eu digo a vocês que a quantidade de dissertações e teses hoje produzidas no Brasil sobre teatro de bonecos é muito grande. E eu li muitas delas, mas não dou conta de ler todas, porque elas são produzidas nos programas de pós-graduação em teatro, em literatura, em antropologia. Essa área, ela despertou o interesse de muitos campos do conhecimento dentro da universidade. E a produção dessas teses, que se soma à qualidade dos espetáculos, que se soma à realização de festivais, ajuda a criar essa imagem positiva. Por exemplo, o FENATIB não é um festival de teatro de bonecos. Não é. No entanto, quase que 50%, e às vezes mais do que isso, são espetáculos de teatro de bonecos que estão aqui se apresentando. Ora, são espetáculos com qualidade e isso ajuda, sim, a criar essa imagem boa, essa imagem positiva que o teatro de bonecos no Brasil hoje tem, na minha opinião. Mas é a soma, né, Sandra? É a soma de uma quantidade de coisas das quais o trabalho dentro das universidades tem protagonismo, assim como tem a realização de festivais e é assim como tem, sobretudo, a qualidade técnica, formal dos espetáculos dos grupos, sem os quais não seria possível, né? Uma outra pergunta? Encerramos? Tá bom? Então, gente, olha, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu, ontem à noite, por acaso, vi um trechinho de um poema do Baudelaire que dizia que, nesses tempos em que parece que a gente vai se vergando para a terra, que eu não sei se ele quer dizer morrer ou ceder, é preciso embebedar-se. É preciso embebedar-se. Alguns querem se embebedar de vinho, que se embebedem. Nós queremos nos embebedar de poesia, de alegria, de esperança e de um bom teatro. Que eu acho que é isso que nós queremos aqui e o Animagia ajuda para isso. Obrigado, Terezinha. Segundo Animagia, Festival Nacional de Teatro de Animação de Blumenau. Realização Inarte, Instituto de Artes Integradas de Blumenau. Patrocínio VEG, Cooper, Hennings e Gráfica 43. Apoio Teatro Carlos Gomes, Centro Cultural 25 de Julho e Secretaria de Cultura e Relações Institucionais, Prefeitura de Blumenau. Este evento é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.